Sejam bem-vindos. No programa de hoje, nós vamos falar sobre uma técnica revolucionária para você que tem dificuldade de memória, está sentindo falta da sua produtividade, cansaço excessivo, estresse, sem a necessidade de tomar remédios ou outras terapias convencionais. Vem comigo. A mais um programa da RS Play. Eu sou Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. do próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas. No Papo de Terapeuta de hoje, nós vamos falar sobre o neurofeedback. Esta é uma técnica realmente inovadora que vai te auxiliar muito. Mas, para isso, eu trouxe a Carol. Carol, muito bem-vinda, gratidão por estar aqui, e eu vou pedir para você se apresentar para os nossos espectadores. Muito obrigada pelo convite, obrigado. É um prazer enorme para mim estar aqui hoje com vocês, trazendo esse tema tão revolucionário, como você mesmo disse, que é o neurofeedback. Então, eu sou a especialista, treinadora em neurofeedback, né, certificada por uma empresa americana, que já faz uso dessa ferramenta há muitos anos, no Brasil e em todo o mundo. Então, nós temos hoje uma clínica em Porto Alegre, especializada somente em treinamento cerebral, que é o neurofeedback. Mas como que você descobriu o neurofeedback? A história é longa, tá, Marco? Eu trabalho com desenvolvimento humano há muito tempo. Então, na pós-graduação de neuropsicologia, eu descobri que existia uma forma da gente modificar os nossos padrões cerebrais, aquilo que a gente não consegue acessar no nível da consciência. Foi então que eu descobri que existia essa ferramenta americana. Através dos estudos, entrei em pesquisa, né, fui atrás de descobrir, então, como trazer isso para a nossa realidade, e foi aí que eu fui atrás da certificação e fazer essa especialização e trazer isso para as pessoas em Porto Alegre. E você já fez o neurofeedback? Já, a primeira etapa, com certeza, é passar por esse processo. Então, primeiramente, eu realizei o treinamento em mim, né? E através daquilo que eu evidenciei no meu sentimento, no meu bem-estar, na minha felicidade, eu realmente descobri que aquilo era transformador e quis levar isso para minha família e também para as pessoas que a gente já conhecia e via necessidade naquele momento. Então, além da pessoa estar necessitando de algo para o seu bem-estar, ou até mesmo para a sua carreira profissional, seus relacionamentos, a pessoa também pode não ter problema nenhum e fazer o neurofeedback, e isso ainda vai torná-la melhor? Sim, o neurofeedback, o curioso é que o neurofeedback é para todos. Então, por quê? Porque a gente trabalha a performance, a otimização do funcionamento cerebral. Então, claro que a ferramenta, quando eu conheci na pós de neuropsicologia, eu também vi que era muito utilizada para casos onde a pessoa sofria com determinadas queixas, né? Depressão, ansiedade, toque, mas que aquilo que especificamente este sistema que eu atuo também trazia esse viés para as pessoas que queriam alta performance nos esportes, alta performance no trabalho, na performance dos estudos, estudantes. Então a gente, né, eu evidenciando isso, comecei a estudar esse recurso para realmente a gente trazer isso para uma realidade de todas as pessoas. Então, o neurofeedback é para todos. É para todos. E como é que a pessoa pode identificar se ela precisa fazer um neurofeedback, quanto que isso vai ajudá-la, ou se ela só quer fazer um feedback para melhorar? Então, acredito que hoje, né, as pessoas que estão nos ouvindo, vendo, como que elas vão saber, sentir se é para ela? A gente tem, assim, hoje, no dia a dia, um alto índice de estresse, né, devido à demanda de informações, ao uso de tecnologia,
a necessidade da gente estar o tempo todo ativo, respondendo mensagens, WhatsApp, enfim, a gente tem uma demanda maior, né? A vida está acontecendo de forma muito rápida. Então, o fato disso existir hoje já nos coloca nesse lugar de cuidado com a nossa saúde e bem-estar. Então, a gente tem aí uma previsão de que também vai ser necessário a gente ter este viés de olhar para a nossa saúde mental como uma prioridade para que a gente não venha desenvolver nenhum tipo, né, de casos de demências, de doenças, que tudo começa na ansiedade, tudo começa com aquele desequilíbrio emocional, tudo começa de forma sutil. Então, o neurofeedback entra neste momento, onde ela evidencia como que ela está se sentindo em relação à rotina dela, né? Ela está realmente acordando disposta, com energia no cérebro, ela sente que a alegria e bem-estar de forma natural, ela consegue se concentrar para ler um livro, isso é uma realidade atual, né? Isso está acontecendo, consegue ficar ali um período de 10 minutos fazendo uma pausa, cuidando de si. Então, nesse momento, a gente já evidencia que pode ser necessário vir a fazer o quê? A realizar um mapeamento cerebral, que é a primeira etapa do neurofeedback. Tá, então, inicialmente faz esse mapeamento, para depois determinar as áreas do cérebro que vão ser trabalhadas. Às vezes, o mapeamento pode identificar algo que a pessoa ainda não percebeu? Isso, exatamente, boa Olha só. pergunta. Nós temos como primeira etapa, que é realizar um mapeamento cerebral. Este mapeamento ele é feito através de um eletro, né? Onde a gente coloca sensores no couro cabeludo e capta como que é o funcionamento elétrico, né, dessa pessoa. O nosso cérebro ele é um órgão elétrico que resulta na parte química. Então, se a gente não está produzindo tanto bem-estar, tanta dopamina, se a gente não está naturalmente tendo uma boa noite de sono, a gente vai identificar no mapeamento como que estão os padrões cerebrais, os caminhos neurais dessa pessoa, para começar a, então, a ir justamente naquelas áreas e estimular, fazer a neuromodulação para que ela volte a funcionar como a gente espera. É possível, então, que várias pessoas com a mesma dificuldade, por exemplo, de memória ou insônia, possam necessitar de tratamentos diferentes? Sim, e isso também é uma das grandes vantagens do programa que eu atuo hoje, que a gente trabalha de forma individualizada e muitas vezes chegam as pessoas com uma queixa, né, seja um diagnóstico de TDAH. Nem todo o cérebro do TDAH é igual, então a gente vai ter certos desequilíbrios, né, em determinadas áreas que vão fazer com que a gente justamente trabalhe e module áreas específicas que vão dar para aquela pessoa o equilíbrio que ela busca. Eu tenho TDAH, Uhum. né? Não só o déficit de atenção, mas eu também tenho hiperatividade mental. E converso com outras pessoas que também têm esses tipos de problemas, e cada pessoa tem particularidades. Algumas coisas são meio que comuns para a grande maioria, mas outras coisas são bem individualizadas. Por exemplo, no meu caso, eu tenho TDAH. O TDAH faz com que nós tenhamos um hiperfoco em determinadas coisas. Não no que a gente precisa, mas naquilo que, né, a gente tem um prazer. Prazer. Se eu fizer um neurofeedback para diminuir ou até mesmo eliminar o TDAH, eu também vou perder este superfoco. Ou não? Opa! Não. Ficou mais interessante ainda. Nós não trabalhamos, né, nós trabalhamos potencializando o cérebro. Então, isso é muito recorrente. Às vezes a pessoa tem medo de perder certas habilidades, que ela julga aquilo importante, especial. Mas não, a gente vai trabalhar e atuar justamente na tua individualidade. Então, tu tem necessidades, né, de estimular o teu foco e a tua concentração de forma ampla e também vai trabalhar fazendo com que o teu cérebro, essa lentidão que tem no frontal, que te dá o déficit de atenção, para ter uma visão no todo, nós vamos trabalhar justamente em áreas que vão te trazer este equilíbrio. Então, a gente sabe assim, a gente tem ondas cerebrais funcionando no nosso cérebro o tempo todo. Cada vez que a gente vai para uma atividade, o nosso cérebro produz aquele estado. Então, digamos que você está diante de uma leitura, né?
e o teu cérebro ele começa a produzir uma onda cerebral de delta, que é uma onda muito lenta, que geralmente a gente produz em sono profundo. E isso faz com que você sinta sono, sinta preguiça e busque algo mais rápido, para gerar uma recompensa, para gerar um estímulo. Então você vai ler só aquilo que te traz interesse, aquilo que é novidade, aquilo que te causa uau. Então, Lê um pouquinho, acho que entendi. Exato. Outro assunto. E o cérebro lentificado ali, Sim. então dificultando, né? Daí vem a busca da recompensa. Então, no treinamento, a gente vai trabalhar justamente isso. Se ele identificou no mapeamento, porque nós fazemos o mapeamento também dando uma tarefa para o cérebro. Então, se ele identificou lá que o cérebro lentificou, nós vamos modular para o cérebro começar a produzir uma onda cerebral mais funcional, que são as ondas de beta, que dão mais foco, mais atenção, mais presença. Você disse treinamento. Ah, já sabemos que não há medicamentos, não precisa tomar remédio nenhum. E como que é esse treinamento? É algum exercício mental que tem que fazer na clínica, fazer em casa? Como é que é? O treinamento, ele é feito de forma passiva, ele requer que seja presencial, a gente faz na clínica Unicer mesmo. Então, depois desse mapeamento realizado, nós vamos ter ali um plano de protocolo, né, especificado para você. A pessoa, ela vai, senta, a gente coloca os eletrodos na cabeça para acompanhar em tempo real a atividade elétrica. Então, nós estamos ali acompanhando o que aquele cérebro está produzindo no momento da sessão. Enquanto a pessoa relaxa, assiste uma série, fica ali distraindo a sua mente, ela está recebendo um feedback. Então, a gente utiliza do mecanismo de feedback sonoro. O sistema, que é um sistema americano, ele é programado para isso, para fazer a leitura e enviar o feedback para que chegue no cérebro através desses canais sensoriais nossos, que é a audição e a visão. Então, a pessoa fica ali ouvindo uma música que está modulando o cérebro dela, e também por cima da tela que ela está assistindo, fica uma sombra que também fica modificando conforme a necessidade de feedback. Então, aquele feedback está recebendo através do campo visual, também está fazendo com que o cérebro se ajuste internamente, e isso vai fazendo com que o cérebro descubra esse caminho neural. E através disso ele vai tornando algo dele. Então, ele aprende por si só, é diferente do medicamento que entra como uma química externa, que o cérebro não se esforça para ter o estímulo, para ter a mudança. Então, o treinamento ele vai ensinando o cérebro a produzir aquilo que a gente deseja. Então eu vou treinar meu cérebro simplesmente assistindo uma série, ouvindo uma musiquinha. Adorei! É bem relaxante. Digamos que a sessão, cada sessão é única, cada cérebro é único, né? Depende também de como que está aquele cérebro. Mas sim, a gente trabalha, os clientes saem muito bem da sessão, se sentindo mais relaxados, mais organizados, mais felizes, né? Gostam muito de fazer a sessão. E é um tempo de autocuidado também, né? Sim, extremamente necessário, principalmente nos dias de hoje. Exato. Onde celular, mídias e outras coisas. A partir de quantas sessões, em média, as pessoas começam a perceber a melhora? Porque normalmente nós começamos a melhorar antes do que percebemos. Mas, em média, quando as pessoas percebem, a partir de quantas sessões? Tudo depende de como que ela chega, né? Sim. Depende de como que é o estado e a necessidade de determinada daquela pessoa. Mas a gente vê pessoas relatando, sentindo a melhora a partir da 6ª, da 7ª, da 10ª. O bem-estar já começa a acontecer na primeira sessão. A pessoa já nota que houve ali um relaxamento. Tudo depende de qual é a necessidade do momento daquela pessoa, né? Se eu pego, por exemplo, se chega uma pessoa que está com muita ansiedade, um padrão de muita ansiedade. Ela chegou naquele momento, a gente consegue trabalhar nisso especificamente para dar um estado de equilíbrio para ela conseguir também ajustar as outras áreas. Então, ela começa a se sentir mais equilibrada já a partir da primeira sessão. Tá. E cada sessão demora mais ou menos quanto tempo? A gente trabalha com protocolos individualizados. Hoje, especificamente, nós temos sessões de 30 a 40 minutos. Tá. No cérebro. E essas sessões, claro, né, a periodicidade vai variar de uma pessoa para outra,
mas é uma vez por semana e na média 2? Então, é individualizado isso também, mas a gente precisa que seja semanal, Tá. né? É necessário que a gente fique mais tempo estimulando aquele cérebro para este novo padrão do que um tempo sem aquele estímulo. Para que o que que a gente nós desejamos? Desejamos que o cérebro torne um padrão aquele estímulo, né? Aquele caminho neural se Uhum. torne um padrão. Então, nós queremos encurtar este tempo que ele fica sem o estímulo. É a neuroplasticidade que, ao invés de, com muito esforço, mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes padrões, isso vai ser de uma maneira muito mais rápida e confortável, né, do que Exatamente. uma terapia convencional. É diferente, por exemplo, dos processos terapêuticos, de outras técnicas, é que nós trabalhamos abaixo do nível da consciência. Sim. Foi isso que me fez também me apaixonar pela ferramenta, né? Por quê? Porque eu sei que eu preciso mudar, mas muitas vezes através da terapia, de outras ferramentas, eu não consigo acessar aquele caminho neural. Então, o neurofeedback ele vai entrar neste lugar, né, abaixo do nível da consciência, ajustando aquele cérebro para que a informação que chega, né, aquele novo viés que eu busco, possa entrar de fato, fazer de fato essa mudança, essa alteração naquilo que eu estou produzindo. Ah, as pessoas podem procurar, se tiverem necessidade de melhorar a memória, né, a cognição, a produtividade, sono ajuda também. Sono ajuda muito, a gente tem relatos assim, é uma das melhores coisas, né, quando a gente vê assim, a gente vê pessoas que não estão conseguindo dormir mais, né, dormir o suficiente, acabam tendo poucas horas de sono Ou ou aquele muito sono que não descansa, a pessoa já é, levanta cansada, né. levanta cansada, não regenera. Nós Uhum. temos também pessoas que naturalizam acordar à noite para ir ao banheiro, então isso não é natural, nosso corpo ele tem que nós temos que ter uma noite contínua, né, sem interrupção, para que a gente de fato cumpra o que é necessário. Então o neurofeedback ele ajuda a trabalhar nessas áreas do cérebro que vão gerar uma regulação, fazendo com que o nosso sono seja de mais qualidade. Ah, às vezes, o levantar à noite para ir ao banheiro está relacionado a outros problemas físicos. Sim. Tanto masculino como feminino tem algumas particularidades que faz com que a gente precise acordar à noite para urinar. Nesses casos, vai ajudar ou não vai ter muita interferência? Então, poucos casos, tá, digamos, poucos casos geralmente são uma questão fisiológica, né, que a gente vê, assim, na clínica. Hum, Então, às vezes é um hábito do corpo, tá. o despertar. O despertar de fato é um hábito ali, que o corpo se habituou. Se a pessoa tem, bexiga hiperativa, a gente sabe que pode acontecer, mas são poucos Tá. casos. Então, de forma geral, a gente percebe uma alteração Só na regulação fazendo do o sono. mapeamento Exato. para identificar. Identificar se é ou não algo do cérebro que pode ser ajustado, pode ser melhorado. E ela, de fato, vai conseguir a dormir uma noite, né? A gente tem casos que, muitas vezes, mulheres, né, hoje, na menopausa, Uhum. enfrentando essa oscilação hormonal, o treinamento ele tem ajudado muito, eu percebo, né, que ele ajuda muito a trazer esse equilíbrio para que não tenha aquela oscilação tão brusca, que a mulher não se sinta assim daquela maneira sufocante, o calorão. Então tem ajudado nesse sentido, ajuda na memória, na ansiedade, mas a gente tem esse viés do hormônio que é muito forte, que está impactando aquele corpo. Então, em conjunto, um bom tratamento hormonal, junto com o treinamento cerebral, essa mulher volta a ter qualidade de vida. Que maravilha. Isso não tem preço. É Isso. verdade. Só quem é mulher sabe, né? A gente dormir bem, a gente está com boa disposição. E a gente tem também, hoje, a gente trabalha muito com casos de pessoas, empresários, né, profissionais liberais, que buscam performar melhor Uhum. também, né? Então, às vezes, tem aquele caso onde a pessoa tem que trabalhar muito, ela trabalha muitas horas e está sentindo ali o estresse, a sobrecarga. Uma sessão na semana de neurofeedback
já vai dar para ela uma nova energia, né? Já vai fazer com que aquele cérebro resete, dê uma limpeza, uma organização, e ele vai se sentir mais produtivo E atletas? também. Porque o atleta, o maior esforço dele é físico. Claro que existe uma parte mental muito importante. Mas como que o neurofeedback vai auxiliar um atleta? Os estudos, né, e o uso do neurofeedback em atletas, ele é feito de forma também diferente, porque eu não posso tirar aquela pessoa de performance, né? Eu não posso o tempo todo acalmá-lo, né, sendo que ele tem que estar em performance. Então, ele é utilizado para quê? Para mapear áreas do cérebro, né, onde a gente encontra a necessidade de melhorar. Então, se tem um atleta que tem gatilhos emocionais, a gente vai trabalhar aquilo para que ele use o potencial dele e não fique, de fato, muitas vezes, essa questão emocional atrapalhando a performance dele. Gatilhos emocionais, isso é extremamente recorrente. Sim, nos Quem não atletas. tem alguma coisa nesse sentido, né? Exatamente. Os atletas, a gente tem, assim, por exemplo, casos onde a pessoa, durante um jogo, né, vem aquele sentimento, aquela fúria, então tem que cuidar, né, tem que Uhum. trabalhar o equilíbrio para que ele, de fato, não venha ficar experimentando um descontrole emocional. Você tem algum caso prático que seja interessante colocar aqui para gente? Claro, preservando. Olha, nós temos diversos cases de sucesso, graças a Deus, né? A gente vem trabalhando e trazendo muito mais bem-estar para as pessoas, mais equilíbrio. Nós temos hoje um dos cases que eu considero de muito sucesso, é de uma senhora que veio já com diagnóstico de Alzheimer, e ela está fazendo o treinamento comigo. Então, ela veio, a gente sabe que o Alzheimer ele não tem cura, mas a gente sabe também que essa pessoa que tem Alzheimer, ela acaba tendo outras questões, que seria a baixa autoestima, início de uma depressão, né, problemas no sono, então ansiedade, tudo correlacionado. Então ela iniciou o neurofeedback, nós estamos fazendo as sessões, hoje ela já consegue vir na clínica sozinha, sem precisar que venha algum familiar junto, ela vai e volta sozinha, ela lembra da gente, ela lembra da série, ela lembra do que momento que ela parou, ela está observando mais o ambiente. Então, uma pessoa que já tem o diagnóstico de Alzheimer, que está conseguindo se tornar funcional, que parou de ter esses pensamentos depressivos, que está se sentindo mais alegre, que ama vir realizar a sessão, para mim é um quentinho no coração, assim. É muito gratificante, sabe? Não, realmente, eu também como terapeuta, é extremamente gratificante ver a evolução, né, e o quanto as pessoas estão melhorando, né, seu próprio bem-estar. Isso é muito importante, muito bom. É bom ser ferramenta. Exatamente. Tá. Pessoa que está ali se preparando para fazer um vestibular, um concurso, um profissional liberal ou numa carreira, né, numa grande empresa, pessoas com uma idade mais avançada e crianças. Também existe Também. a necessidade, pode ajudar crianças? Temos crianças fazendo treinamento cerebral, justamente porque a gente tem esse boom, né? Ultimamente se fala muito em TDAH e autismo, então a gente trabalha também com crianças, melhorando o funcionamento cerebral, ajudando, né? Questões relacionadas à dificuldade da fala, ao processo cognitivo, aumentar a capacidade daquele cérebro, né? Cognitiva, performance cognitiva. Então, nós trabalhamos também com um público, como você mencionou, estudantes, né, que estão se preparando para passar no vestibular ou para passar num concurso, ou uma prova de residência. A gente trabalha com médicos já, Também. que estão buscando a residência. Por quê? Porque a gente sabe que é um momento, às vezes a pessoa já tentou passar por aquela prova, né? Então, ela teve a primeira experiência dela, e se ela não passou, ela acaba gerando aquelas conexões com aquele sentimento daquela prova. E aquilo gera nela gatilhos. Então, ela se sente abalada, começa a vir, né, a autocobrança. Então, o treinamento ele ajuda
nesse sentido, de dar mais foco e atenção para ela estudar, mas também atua na dor dela, né? Na dor emocional, de trazer mais equilíbrio, dela começar já a visualizar a imagem dela lá passando na prova, dela conseguir se sentir bem com isso, com estar nesse ambiente de novo. Tudo isso a gente consegue trabalhar também juntamente com a sessão, que é um ambiente onde ela já consegue se imaginar lá fazendo a prova para que a gente simule o cérebro, né? O que ele está fazendo naquele momento. Então, a gente envia o feedback para ordenar que ele se reestruture, seja mais funcional e ela começa a se sentir melhor. Então, em todas as faixas etárias, ele é benéfico e pode ser utilizado. Sim. E você falou autistas também. Qual que é o pulo do gato? Quanto que isso pode ajudar os autistas? Os autistas, a gente trabalha bastante, hoje é bastante utilizado para crianças e adultos. A gente tem recebido bastante adultos descobrindo, né, recebendo o diagnóstico de autismo. Então, a gente sabe que o diagnóstico de autismo traz essas outras questões, né, que acaba que, pelas dificuldades, vem aquela criança tendo muita ansiedade, falta de organização mental. Então, a gente consegue trabalhar nesse sentido, otimizando aquele cérebro para que ele aumente a sua capacidade, reduza a ansiedade, se reorganize, estimulando o córtex para que ele aumente a atividade. Então, a gente trabalha muito na regulação do cérebro. Isso deve ser maravilhoso. Não só para quem tem autismo, mas para toda a família, né? Exatamente. É muito bom. Carol, infelizmente, estamos chegando no final do programa. É muito rápido, mas se você tem algum recado rapidinho para dar para quem está nos assistindo. Tenho, eu fico aqui, deixo aqui o convite para que todas as pessoas possam, né, fazer o seu mapeamento cerebral, que eu acredito que é a primeira etapa e a etapa mais importante. Acredito que a gente investe em tantas coisas hoje, né, e a pessoa que ainda não realizou o conhecimento de como que é o seu funcionamento cerebral, essa é uma etapa muito importante. Então, através disso, a gente consegue identificar o que é necessário e realizar a neuromodulação para que a gente viva de fato uma vida mais feliz, mais plena, mais realizada. Então, deixo aqui o convite a todos para realizarem o mapeamento cerebral lá na Clínica Unicer. Gratidão por ter estado aqui. E eu acho que precisamos gravar outro programa, porque tem muito conteúdo. Esse assunto, realmente, a gente tem bastante assunto para falar e fico à disposição. Agradeço também o convite para uma próxima, a gente está aqui juntos. Gratidão. Até o próximo Papo de Terapeuta.